E aí, galerinha, estamos de volta e eu queria falar com vocês hoje sobre inércia. Mova-se. Provérbios 6,6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Curte, compartilha. Estamos de volta com mais um Café com Reflexões. Fica ligado. E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre inércia. O que é inércia? Inércia é ficar parado, exatamente. É quando um corpo ele tem dificuldade de aceleração, isso na física. Na química é quando a substância, mesmo em contato com outra, ela não tem movimento, ela não reage, né? Aí veja bem, para nós seres humanos, o que é inércia? Inércia, mesmo quando você tem um objetivo, quando você tem alguma coisa, você não tem proatividade, você não tem ação, você não faz o que é necessário para alcançar aquilo que você deseja. A Bíblia fala lá em Provérbios 6,6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga ela não tem chefe, ela não tem alguém que vai mandar ela fazer alguma coisa, mas ela faz a filinha dela, recolhe os alimentos, produz o alimento dela, se organiza para passar o inverno e ela não espera o inverno chegar, ela se organiza antes do problema. Agora, inércia é você saber que o problema vem. Tem até uma piadinha que eu não gosto muito porque eu sou baiana, mas que contam que assim, tinham dois baianos deitados numa rede e aí um pergunta pro outro assim: fulano, tem remédio, tem soro contra picada de cobra? Aí o outro fala assim: tem não, porque é que tá vindo uma ali. Inércia é isso, é você saber que o problema tá chegando e você sabe qual é a solução, você sabe o que tem que ser feito, mas você fica lá deitado na rede e não resolve o problema. A Bíblia fala que você deve se mover. Olha só, lá em Gênesis, a Bíblia já começa contando o seguinte, que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, se movia sobre as águas, já estava se movendo sobre as águas. Lá no início, lá na criação, Deus não ficou parado olhando tudo aquilo. Ele disse: haja luz, houve luz. Então ele começou a trabalhar já no início de tudo, né? O rio tem que se mover para dar vida, porque até a água parada dá dengue, né? E dengue dá morte. O nosso corpo, mesmo quando nós estamos parados, ele está em movimento, ele está trabalhando, né? Quando a gente está dormindo, o nosso organismo ele está trabalhando para que a gente tenha vida. Se o nosso corpo para, a gente morre. Então, parar é o mesmo que morrer. Não correr atrás daquilo que você deseja é o mesmo que morrer. A lei da vida é o movimento, é estar sempre em movimento. Lembra que a gente falou no vídeo passado o seguinte, que existe uma tensão sobre as nossas vidas. O que acontece? Se eu tenho essa gravidade, essa tensão sobre a minha vida e eu fico em inércia, a probabilidade de eu afundar é muito grande. Quando a gente está em inércia, a gente é jogado para o lado do movimento. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que costumava dizer assim: se você não tem um sonho, você acaba indo pelo sonho dos outros, né? Inclusive, ele usava muito isso assim: já que você não tem um sonho, por que você não segue o meu sonho, né? Enquanto você não tem um sonho. Cara, se você não tem um sonho, você não tem vida. Então você está sendo lançado para qualquer coisa. Você está morto. Se você não tem um objetivo,
Então é importante você ter um objetivo e se mover para ele. Porque uma hora, se você deixar a correnteza te levar, você vai parar e vai dizer assim: caraca, o que eu vivi? O que eu construí? Quem eu sou? O que eu tenho da minha vida? Porque viveu em inércia, viveu morto. Quando a gente fala de momento, viva o momento, viva o movimento, ok? O movimento. O movimento para quê? O movimento para o teu alvo, para aquilo que você deseja, para o seu objetivo. E quando a gente fala de movimento, a gente volta, né? Objetivo, movimento, a gente volta para mudança, né? O que você tem feito hoje para mudar a sua vida amanhã? Nesse momento, qual é o movimento para mudar a sua vida amanhã? A gente costuma falar assim: se eu tivesse uma máquina do tempo, se eu tivesse. Cara, a gente vive em uma máquina do tempo, porque o tempo não para. Cada segundo eu olho aqui, na minha frente, tem um reloginho que vai contando cada segundo do meu tempo conversando com vocês. O tempo não para. E se você olhar, cada segundo do seu tempo há uma mudança. As flores desabrocham, os animais envelhecem, você envelhece, eu envelheço. Você fez mais ou fez menos da vida, mas a vida não parou, ela continua circulando. E aí, quando você conta as suas conquistas, o que você está encontrando? Não existe uma máquina do tempo para você voltar. Não existe uma máquina do tempo para você ir para frente. Mas nós já vivemos em uma máquina do tempo que o seu presente pode mudar o seu futuro. Eu não vou falar para você mude ou morra. Eu vou falar para você, se você não está mudando, você já está morto. É exatamente isso. Se não há mudança na nossa vida, é como se a gente não vivesse. Não se engane. A realidade de hoje a mudança é permanente. A gente vê aí pela pandemia. A gente teve que se adaptar, teve que reconstruir. E o que você fez para reconstruir? O que eu fiz para reconstruir? Qual é o nosso novo? A Bíblia fala, Paulo, né, fala o seguinte, que nós vivemos em um processo de transformação, né? É como se a gente é uma borboleta, uma metamorfose ambulante, né? Uma metamorfose que a cada dia a gente tem uma coisa diferente na nossa vida, um obstáculo diferente, uma conquista diferente, um momento diferente. E para cada mudança, um conflito diferente, né? É como eu falei em outros vídeos, né? É o deserto, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, os problemas que a gente passa na nossa vida são para transformação, cada conflito para uma conquista diferente. A vida cristã é uma vida de conquista diferente, porque primeiro você precisa acreditar, depois você precisa estudar, depois você precisa transformar, que é a conversão, né, para uma salvação. Então, assim, a gente vive de mudança em mudança, a gente não pode deixar que os nossos medos nos paralisem, que a nossa preguiça nos paralise, que os nossos conflitos internos nos paralise, porque se a gente para, como num carro, você é lançado para frente. Entendeu? Quando o carro para, o seu corpo está em movimento, você é lançado para frente. Lançado para o quê? Para o que você está sendo lançado? Qual é o movimento? Agora, se você tem noção de para onde você está indo, entendeu? Se você está na direção desse carro,
né? Eu digo mais, se Jesus está na direção desse carro, o que que acontece? Você sabe quando vai frear, então seu corpo não vai para frente, porque você faz o movimento contrário, você faz a intenção que a gente falou no vídeo passado. Então seu corpo paralisa, força, aquela força de quem verdadeiramente quer conquistar alguma coisa. Agora, a gente vive como no tempo de Esdras, às vezes chorando pelo passado, pelas coisas que as pessoas conquistaram, pelas coisas que as pessoas foram capazes de fazer, mas a gente não vive a nossa vida, né? Do que a gente quer conquistar, de quais são os nossos sonhos, de quais são os nossos desejos. Às vezes, mirando o que o outro conquistou, ao invés de mirar o que a gente deseja conquistar, achando que somos incapazes, e aí nos deparamos na nossa procrastinação, na nossa inércia, na nossa preguiça, ou então até mesmo achando assim, ainda falta muito tempo, né? Ainda falta muito tempo, ainda tenho muito tempo, até chegar o inverno tem muito tempo, né? Como a historinha da cigarra. Aí quando chega o inverno, vai pedir comida para quem? Né? Vai pedir comida para a formiga? E é essa vida que a gente quer viver? A gente tem uma promessa de Jesus, sabe? Jesus falou o seguinte, que nós faríamos coisas maiores do que o que ele fez. Cara, eu não conheço ninguém que tenha feito mais milagres do que Jesus, que tenha falado mais profecias do que Jesus, que tenha feito mais do que ele. Não conheço ninguém. Eu não conheço. E ele disse que nós faríamos mais. Mas por que nós não fazemos? Porque nós nos limitamos, nós não corremos atrás. Às vezes a gente até deita na cama e fala assim: Deus disse que vai me dar, eu vou esperar, porque a palavra do Senhor diz: descansa no Senhor. Ela fala para você descansar nele, nos braços dele, mas descansar no Senhor não é ficar parado. Descansar no Senhor é fazer a sua parte, é correr atrás. Olha, Jesus, quando foi reviver Lázaro, ele virou para os homens e disse assim: retire a pedra do túmulo dele. Por quê? Porque tirar a pedra eles eram capazes de fazer. Reviver Lázaro eles não eram capazes pela falta de fé que eles tinham. Veja bem, você está tirando a sua pedra? Você está fazendo a sua parte, ou você só está deitado numa cama esperando Deus agir na sua vida? Porque às vezes a gente fica assim, deitado na cama, dizendo: Deus vai fazer alguma coisa por mim. É porque tudo pertence a Deus. Ele falou para eu descansar nele. Mas ele falou também para buscar, né? Para você buscar de todo o coração. Então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Quando você me buscar de todo o coração, buscar como Jesus buscou. O nosso futuro será muito maior do que o nosso passado. Agora, o nosso mundo só pode ser mudado para melhor quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente se mexe e não se permite ser lançado. Você está se movendo ou você está sendo lançado? Até Albert Einstein dizia que viver é como andar de bicicleta. É necessário estar sempre em movimento. Que movimento você tem feito na sua vida? O que de diferente você fez hoje? O que de diferente você fará agora? E eu não vou perguntar o que de diferente você fará amanhã, porque amanhã não existe ainda. As suas atitudes de hoje é que mudam o seu futuro. Quando a gente fala amanhã é nunca. É agora. Pensa nisso. Fica ligado.